José dominava a prisão. José estava ali, 2 homens, copeiro do rei, padeiro do rei, foram lançados na prisão. José conhece eles. E certo dia José percebe que o semblante deles estava caído e pergunta o que aconteceu com vocês. Mesmo sendo injustiçado, se preocupa com o outro. E eles disseram, olha, eu tive um sonho. Assim, 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 assado. E José diz, eu vou te dizer o que vai acontecer contigo. E ele interpreta o sonho do padeiro Mó e do copeiro Mó. E agora, depois de 3 dias, saem aqueles homens. E acontece o que José havia interpretado e dito para eles. E José havia dado um recado àquele, o copeiro Mó. Lembra-te de mim, quando tu estiver diante de Faraó. Eu estou interpretando o teu sonho, mas faz um favor para mim. Quando tu estiver diante de Faraó, menciona, fala sobre mim. Mas a Bíblia diz, queridos, escuta isso aqui, que aquele homem, quando ele é restituído ao cargo de copeiro Mó, ele se esquece de José. E quem sabe José estava na prisão dizendo assim, agora pronto. O copeiro que eu tinha esperança me esquece de mim. Quem eu ajudei esqueceu de mim, esqueceu não. Deus está preparando o momento certo para mencionar o teu nome diante daquele que vai te colocar no propósito. Deus sabe exatamente o momento certo, a hora certa de mencionar o teu nome, de chamar o teu nome. Porque se ele chama no momento errado, você entra no propósito errado. Se lembrasse de José naquela hora, José sairia da prisão para ser padeiro. Cuidado para você não querer as coisas fora do tempo, senão você vai entrar no propósito errado. Tem muita gente entrando em propósito errado porque apressa o tempo, por causa da ansiedade. Mas José sabia que aquilo que Deus tinha para a vida dele, ninguém podia impedir. E aquilo que Deus tem para a sua vida, ninguém pode anular. Então, chega um tempo que agora, queridos, Faraó tem um sonho. E quando Faraó tem um sonho, ninguém interpreta. Porque Deus já tinha um capacitado para aquela missão. Então, aquele copeiro Mó se lembra de quem? De José. Chegou o momento certo de José agora. Chegou a hora certa de José agora. E diz, olha, Faraó, lá na prisão tem um homem. E este homem vai interpretar o teu sonho. Ele interpretou meu sonho, interpretou o sonho do padeiro Mó, e do jeito que ele falou aconteceu. Então Faraó fala, traz esse homem depressa aqui. José agora está diante de Faraó, com a maior simplicidade do mundo, e diz, olha, conta o sonho. E o Deus Todo-Poderoso, a quem sirvo, dará a interpretação. José não se engrandece, José se mantém íntegro. Então Faraó conta o sonho para ele. E agora José interpreta esse sonho. José chega no propósito. Mas até ele chegar no propósito, querido, foi dor, foi luta, foi acusações. Às vezes nós perguntamos assim, por quê que eu sou odiado, acusado, atacado? José não era ninguém ali. Mas José estava sendo atacado não é pelo que ele era, mas pelo que ele se tornaria. O inimigo das nossas almas nos ataca, não pelo que nós somos, que às vezes nós não somos nada. Ataca a nossa vida porque ele sabe quem Deus vai nos tornar, quem nós nos tornaremos. Há um propósito de Deus e muitas vezes o inimigo sabe aonde é que nós vamos chegar e ele quer impedir. Não é pelo que você conquistou, é pelo que você vai conquistar. Não é pela posição que você tem, é pela posição que você terá. O inimigo ataca para impedir aquilo que Deus tem para a sua vida. O inimigo atenta contra a sua vida, levanta pessoas contra a sua vida, porque ele sabe o que Deus tem para você, sabe o ministério que Deus tem para a sua vida, tenta confundir a sua mente e tenta levantar pessoas. Entenda isso. Entre você e o propósito existe um processo. Até você alcançar o propósito de Deus, você tem que caminhar num caminho espinhoso do processo. E tem gente que quer desistir, e aí não vai viver aquilo que Deus tem. Você quer desistir? Pode desistir, mas saiba que você vai perder aquilo que Deus tem. Você vai desistir e vai perder o que Deus tem. A luta é grande, pastor, está me apertando, pastor, mas vai em frente. Lá na frente você vai ver a glória de Deus em teu favor. Essa é a verdade. Deus te dá um propósito e a presença dele é contigo no processo. Deus te dá um propósito e a presença dele é contigo ao longo do processo. Escuta, o processo te prepara para o propósito. Porque não é simplesmente a injustiça, não é simplesmente a calúnia, não é simplesmente o vender, não é simplesmente o ódio, a inveja. Aquilo tudo também fazia parte de um processo de preparação do próprio José para que ele se tornasse forjado para governador do Egito. As dificuldades nos tornam mais preparados, querido. As lutas nos tornam mais experientes, queridos. As adversidades nos preparam para grandes conquistas.